E vamos agora à entrevista do dia com Silvia Correia. O nosso assunto hoje é a relação da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, com os empresários e o governo de Dilma Rousseff. E para conversar conosco, nós convidamos o sociólogo Arthur Henrique da Silva Santos, que é presidente da CUT. Boa noite, Arthur. Boa noite, tudo bom, Obrigada por sua presença. Prazer estar aqui de novo. Arthur, eu queria começar pela avaliação que a CUT faz do governo Dilma. Vai bem? Bom, a Dilma foi eleita para aprofundar as mudanças. Então nós temos reivindicado e pressionado no sentido de que é preciso fazer as reformas estruturais que ainda não foram feitas. Reforma tributária, porque hoje no Brasil quem ganha menos paga mais, quem ganha mais paga menos, é ao contrário do que deveria ser. A reforma política, a própria reforma sindical, que ainda continua sendo um grande desafio para a nossa central sindical, além da nossa pauta, da nossa agenda sindical, as 40 horas semanais, o fim do fator previdenciário, tudo aquilo que está na agenda dos trabalhadores e na agenda da CUT. E a redução dos juros, teve uma manifestação recente, e a redução dos juros recente, que, né, sem dúvida, apesar de positiva, nós ainda continuamos achando que tem que cair mais, né? Até porque é isso que faz com que você tenha mais investimento em geração de emprego e de questões que podem investir na produção e não na especulação financeira e não na especulação dos bancos e tudo mais. Arthur, PT e CUT são aliados históricos. Você avalia que o governo que a Dilma vem fazendo é um governo para os trabalhadores? Eu acho que nós temos uma diferença que é a independência e a autonomia da CUT em relação ao governo. Uma coisa é a disputa eleitoral. Naquele momento da disputa da eleição, havia dois projetos em disputa. A CUT tomou uma posição de apoiar a eleição de Dilma Rousseff, por entender que havia dois projetos em disputa. Após a eleição, o papel da CUT, enquanto central sindical, é com muita independência e autonomia, apoiar o governo naquilo que o governo faz de bom para os trabalhadores, ou que as propostas sejam positivas para os trabalhadores, e criticar e ir contra aquilo que o governo faz contra os trabalhadores. E na balança faz mais para os trabalhadores ou mais contra os trabalhadores? A crise internacional, evidentemente, preocupa, mas nós continuamos tendo um país, eu diria, um continente com demonstração de que é possível enfrentar a crise internacional gerando emprego, gerando renda e principalmente continuar um projeto de políticas públicas e políticas sociais. Lógico que nós temos diferenças, temos propostas não atendidas pelo governo, não só pelo governo da Dilma, mas os governos estaduais, os governos municipais e, portanto, a CUT tem um papel de continuar lutando pela melhoria das condições de trabalho e vamos fazer isso independente de quem esteja no governo. Arthur, a gente está indo para o 5º ministro acusado de corrupção. O Vinícius acabou de fazer uma continha, dá em média um ministro a cada 2 meses, enfim, saindo do governo, se é que Orlando Silva sai mesmo do governo. Outro dia o Cristóvão Buarque, senador, criticou MST, UNE e CUT, citou as 3 entidades, dizendo que parecem um pouco alienadas dessa discussão da corrupção. Por que a CUT não encampou essa bandeira contra a corrupção? Eu acho que, primeiro, o ex-governador e senador está mal informado. Na verdade, não só nós encampamos a luta contra a corrupção, como temos feito um grande debate, um grande movimento nas ruas, dizendo que a melhor forma de combater a corrupção, na nossa opinião, é a reforma política. É acabar com o poder econômico que tem interferência nas eleições. Eu diria que, no tema da corrupção, primeiro que é importante que toda denúncia seja apurada. Até porque, infelizmente, nós temos tido aí alguns exemplos de pessoas que acabam denunciando e somente a denúncia, mesmo sem a pessoa se defender, ele já vira o culpado. Então, acho que nós temos que tomar cuidado com isso. As denúncias de corrupção não só... ao delúbio? Não, por exemplo, eu vou te dar o exemplo do Michel Candeçus, do FMI. Você lembra que no começo, uma semana, aquela primeira semana, havia todos os veículos de comunicação do mundo que eu conheço... Você está falando do Dominique Strauss-Kahn? Dominique Strauss-Kahn. Tá. Todo mundo estabeleceu enforcaram o Dominique Strauss-Kahn. Depois de uma semana começou a vir que tinha recebido dinheiro, que a pessoa que tinha feito a denúncia não era bem aquilo, era outra coisa. Então, veja, eu acho que corrupção... eu gostaria muito que houvesse também a mesma preocupação, e isso nós estamos fazendo na CUT, na UNE, no MST, por exemplo, com relação às denúncias de corrupção no Rodoanel, as denúncias de corrupção em várias prefeituras. Isso tem que ser um movimento não só olhando para o governo federal, porque às vezes parece que só tem denúncia de corrupção no governo federal. Nós temos denúncia de corrupção nos governos estaduais, nas prefeituras, todas elas têm que ser apuradas.
os movimentos que nós estamos fazendo vão no sentido, inclusive, de defender, porque não adianta só você falar que é contra a corrupção. Todos nós somos contra a corrupção, principalmente as pessoas de bem. O problema é o que fazer. Então nós precisamos ter transparência, nós precisamos ter reforma política, que é dessa forma, na nossa opinião, que a gente vai impedir que a corrupção continue ou que você consiga diminuir a corrupção. E prendendo os dois lados. Claro. Outro dia, na abertura da plenária da CUT, houve um desagravo ao Delúbio Soares, um dos réus no caso do Mensalão. Eu queria entender o porquê da homenagem, do desagravo. Vocês acham que ele foi injustiçado nessa história? Não, primeiro porque nossa visão é de que o companheiro Delúbio tem uma história tanto na CUT quanto no PT e vamos continuar elogiando a história política do Delúbio. Segundo, o que aconteceu com esse processo naquele momento, em 2005, foi a utilização de recursos de Caixa 2, onde existiam, por isso a importância da reforma política. O que me parece importante colocar é que todos os partidos políticos no Brasil se utilizam de Caixa 2 para as campanhas políticas. Então, nós tivemos aí em Brasília, com o DEM, denúncia, nós tivemos com o PSDB em Minas Gerais, tivemos com o PT em 2005. Ou seja, se nós não mudarmos a estrutura política eleitoral brasileira, acabando com o poder econômico, e por isso financiamento público exclusivo é fundamental, voto em lista, fortalecimento dos partidos, vai ficar muito difícil a gente conseguir enfrentar esse debate da corrupção no Brasil, na nossa opinião. Obrigada, Arthur. Uma boa noite para você. Uma boa noite e um abraço. Gabriel, Juliana.